Oi, gente, eu sou Samuel Oliveira, aluno do curso de Licenciatura em Física EAD da UESB. Eu estou apresentando essa proposta de ensino sobre termodinâmica para a disciplina Prática como Componente Curricular 2, do professor Roberto Claudino Ferreira. Vamos lá. O tema que eu coloquei no plano de aula é termodinâmica e o assunto é a segunda lei da termodinâmica e entropia. Então, eu utilizo duas competências da BNCC, que é a EM13 CNT 101 e a EM13 CNT 102. Eu expliquei no vídeo anterior um pouco sobre essas duas competências, mas a primeira competência basicamente é mostrar para os alunos como que a matéria ela se transforma, como ela muda, fazer previsões. E no 102 é mostrar como que construir protótipos que tenham relações térmicas e fazer cálculos termodinâmicos para que eles possam fazer previsões também. Para essa aula, eu trago três objetivos. O primeiro objetivo é explicar a segunda lei da termodinâmica e o conceito da entropia. Depois, eu pretendo demonstrar como a irreversibilidade dos processos influenciam na eficiência de máquinas térmicas. E, por último, aplicar os conceitos de entropia e irreversibilidade dos sistemas no cotidiano dos alunos, né? No plano, os materiais que poderão ser utilizados seriam quatro: recipientes térmicos, água quente e fria, termômetros, balões e aquecedores térmicos, simuladores de processos termodinâmicos. Esses simuladores eu acho mais complicado de poder aplicar em sala de aula, mas eu coloco porque em outros momentos a gente pode utilizar em uma aula específica para os alunos. E por último, projetor e vídeo sobre máquinas térmicas, né? Isso aí eu posso colocar na apresentação para apresentar para eles durante a exposição, a parte expositiva da aula. Quanto à metodologia de ensino, eu vou dividir em três partes. A primeira parte é a exploração conceitual, então eu vou explicar do assunto. A segunda parte, a atividade experimental com os alunos. E por último, análise e aplicação. Aí eu vou destrinchar um pouco desses três, conforme eu fiz na primeira unidade. Eu vou explicar para vocês o que cada um desses tópicos da metodologia quer dizer. Na parte de exploração conceitual, eu pretendo explicar o conceito de entropia e da irreversibilidade dos processos e exemplificar para os alunos, né, com situações do cotidiano, por exemplo, a questão do derretimento do gelo, a dissipação do calor, a eficiência de motores térmicos, como que isso a gente vê no dia a dia e a gente pode explicar através da física. Na parte de atividade experimental, a gente vai fazer um experimento simples para mostrar a transferência de calor entre dois sistemas. A gente pode pegar, usar termômetros mesmo, né, e esquentar alguma coisa e mostrar como que aquela coisa ela transfere calor para outra, uma panela, por exemplo, né? Como que ela transfere calor para outra coisa e como ela perde com o café. A gente bota o café quente, a gente pode mostrar, olha, a gente botou o café quente e o café está perdendo calor para o ar, né? Tipo, ele está transferindo calor. E a gente pode usar várias situações que acontecem mesmo e a gente pode mostrar isso para eles, né? Medir a temperatura dos corpos em contato térmico. Inclusive o café, voltando lá no café, né? O café ele não perde somente para o ar, mas para o copo também, né? E o copo perde para o ar. Então um transfere calor para o outro, mas que acaba também transferindo para o ar o calor. A medição da temperatura dos corpos em contato térmico e análise de variação térmica ao longo do tempo. Então isso a gente pode ir fazendo conforme o tempo vai passando. O exemplo dessa questão do café, por exemplo, a gente pode encher um copo de café e deixar ali falando, daqui 10 minutos a gente mede a temperatura e vai aferindo a transferência mesmo de calor, né, e a perda de calor durante esse tempo e fazer a discussão com os alunos sobre como é que a energia se dissipa e a irreversibilidade desse processo. Aí depois dessa parte de exploração conceitual, de experimentos, aí a gente entra para uma rodada de análise e discussão.
Nessa parte a gente vai fazendo perguntas, abrindo para dúvidas, né? É, faremos ali uma parte de reflexão sobre a aplicação dessa segunda lei da termodinâmica e na eficiência de motores térmicos. Essa parte do exercício é um exercício para casa, né? A gente pretende montar a lista de exercício, entregar para eles poderem responder em casa e abrir mesmo para debate sobre o que eles acharam da aula, o que eles aprenderam sobre essa questão da transferência de calor, da entropia e da irreversibilidade, né? Como parte da evidência de aprendizagem, aí eu trago três pontos, né? Primeiro, os questionários sobre os conceitos de entropia e irreversibilidade. Esse questionário seria a lista de exercício, os relatórios de experimentos e análise de dados coletados. Isso que eu faria da mesma forma que eu fiz com a dinâmica dos fluidos, dividir a sala em grupos durante os momentos de experimento e cada grupo ia fazer a coleta daqueles dados. Então eu estaria verificando se eles estão acompanhando os dados da forma correta. Isso seria uma forma de evidenciar a aprendizagem deles. E por último, as discussões, né? A última etapa lá, que é a fase de discutir, de tirar dúvida, de abordar sobre o que eles aprenderam, também é uma forma de eu poder estar avaliando eles a respeito dessa temática. Por último, eu trago aqui essas três referências que eu usei para poder embasar meu plano de aula e provavelmente poderia utilizar para poder discorrer do assunto em sala de aula. E é isso, gente. Eu agradeço muito pela atenção de vocês e até a próxima. Abraço.